Olá, queridos amigos, é um prazer estar mais uma vez com você. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, Instituto de Pesquisa em Evolução Acelerada de Pessoas, trazendo aqui para você sempre informações, reflexões para o seu desenvolvimento consistente, seu desenvolvimento acelerado. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: vícios e compulsões. Vamos falar sobre isso hoje? Muita gente vive o problema dos vícios. Vícios por diversos elementos, tá? Tem gente que tem vício por álcool, por drogas no geral, vício por medicação. Tem gente que tem vício por comida. Tem gente que tem vício por atividade física, é viciada em atividade física. Tem gente que é viciada em relacionamento, em companhia. Enfim, são inúmeras as frentes possíveis para a expressão do vício. Mas eu quero falar com vocês hoje de maneira um pouquinho mais aprofundada do que normalmente você escuta por aí sobre vícios. O que é o vício? Vício é uma estrutura emocional, psíquica emocional. O vício não é o uso da cocaína, o uso da droga, do álcool, não é o jogo. Vício é uma estrutura interna que faz com que a pessoa dependa de algo para ficar melhor. Ela depende de uma substância que, segundo ela, a faz bem, né? Faz bem pelo menos para uma parte dessa pessoa, né? Pode fazer mal para a saúde, pode fazer mal para as finanças, mas para o emocional dela faz bem pelo menos momentaneamente, pelo menos durante o efeito daquela substância no seu sangue, no seu corpo. Então vamos lá. A pessoa que é viciada em álcool muitas vezes não quer parar de beber. Por quê? Porque ela sabe que se ela para de beber, ela fica pior. Porque o álcool é uma muleta, é algo que produz alegria, é algo que produz alívio, muitas vezes, é algo que gera coragem para alguém que é mais travado, né? Então, o álcool gera felicidade para alguém que sente vazio, que sente uma vida sem significado, que sente solidão. Então, ele funciona como um remédio com efeitos colaterais danosos, né? Então, muitas vezes você quer tirar o álcool da pessoa, mas você não está tirando o vício da pessoa. O buraco emocional continua lá. Deu para entender? Existe uma estrutura emocional que muitas vezes a pessoa sente como uma falta, um buraco, um vazio, que ela busca preencher com aquela substância. Sem aquela substância, ela é jogada ao buraco de si mesma. Ela fica sozinha consigo mesma, com uma emoção desconfortável, que algumas pessoas sentem como angústia, ansiedade, outras como tristeza, solidão, outras como um sentimento que elas expressam como sendo um buraco no peito, né? Que não sabe nem descrever bem qual é o sentimento, mas parece um buraco no peito. Então, esse sentimento, esse sentimento, esse desconforto, ele tem estrutura, ele tem causa. Ele não é à toa que o corpo manifesta essa sensação. O corpo manifesta essa sensação porque existe uma configuração psíquica condizente que produz esse sentimento. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas antes de eu ir nessa configuração profunda, vamos entender o seguinte, que esse mesmo tipo de estrutura está por baixo da estrutura de pessoas que são, por exemplo, viciadas em atividade física. Ah, mas atividade física é um problema? Né? Não, atividade física é solução para a grande maioria das pessoas, faz bem. Quando você faz atividade física e se engaja nela e ela entra na sua rotina, ela faz com que você se sinta melhor, ela faz bem para a saúde física e emocional, né? Agora,
Tem gente que quando para com a atividade física se sente muito mal emocionalmente. E aí, se a gente for voltar atrás no tempo, vai descobrir que essa pessoa, antes de fazer atividade física, estava mal emocionalmente, ou ela tinha outro vício, como por exemplo o vício de fumar, né? Ou o vício de comer compulsivamente. Então, a atividade física, ela está como um elemento de ajuda, um elemento que supre esse buraco, esse vazio. Como assim ela supre? Ela supre porque ela, da mesma maneira que o álcool coloca produto químico no corpo e também libera serotonina, a atividade física intensa, ela libera endorfina. E a endorfina no seu sangue faz com que você se sinta mais energizado, mais animado. Ótimo, né? Agora, só que se a pessoa para com a atividade física uma semana, ela vai pro buraco, ela vai pro vazio, ela fica mal emocionalmente, mostra que, independente da atividade física, existe uma estrutura por baixo emocional que nós chamamos a estrutura de vício. Existe o buraco, o vazio. Então, ela depende daquela atividade física. Ela não é livre. Se ela tiver uma contusão, se ela precisar por uma questão profissional, ficar um tempo sem, uma mudança, uma coisa, ela vai desestruturar emocionalmente, né? Então tem gente que se segura através da atividade física. Muitas pessoas são viciadas em comida. O açúcar, a massa, que no final das contas vira açúcar no sangue, vira glicose no sangue, o amido, né, se transforma em açúcar, libera serotonina também, e a pessoa fica viciada no efeito, ela não sabe por que ela ama a massa. Nossa, eu não vivo sem carboidrato, Tem gente que fala, não, mas eu nem ligo para doce, eu preciso de carboidrato. Por quê? Porque é o corpo mesmo que está viciado no efeito químico produzido pelo carboidrato. O carboidrato traz uma sensação de alívio, traz uma sensação de amor, de prazer. Por quê? Porque libera ocitocina. Aliás, libera serotonina no sangue. Então vamos lá, uma pessoa que tem falta de serotonina natural, produzida naturalmente pelos seus relacionamentos, pelos seus pensamentos, como consequência pelos seus sentimentos naturais ao longo dos dias, se a pessoa tem falta disso, ela acaba encontrando numa atividade extra a liberação dessa substância que ela sozinha não está liberando. Então, a maioria das pessoas que são compulsivas por alimento, que se tornam obesas por comer demais, são pessoas viciadas em comida. Existe o buraco vazio. Muito semelhante ao buraco vazio do viciado em cocaína. Muito semelhante ao buraco vazio do viciado em cigarro. E o que acontece? Essa pessoa só vai conseguir se manter magra se ela emagrecer. Ela pode até emagrecer, mas ela só vai conseguir se manter magra se ela trocar de vício. Porque o buraco está lá, a estrutura do vício está lá. Se ela trocar de elemento, de objeto de vício. Ou seja, ele só emagrece e se mantém magro se agora se vicia em atividade física. Faz atividade física todo dia. E é só a queima que faz a diferença? É só a queima de calorias que faz a diferença para ele se manter magro? Não. É a endorfina no sangue também alivia aquela estrutura emocional e a pessoa precisa comer menos. Ela tem menos movimento compulsivo quando ela faz atividade física. Ok. Por isso, as pessoas que emagrecem com controle e atividade física diária ali, se mantendo, né, e aí se mantém magra, a grande maioria delas. Que são poucas, né, porque a maioria acaba recaindo na compulsão alimentar e volta a engordar. A maioria das pessoas que fazem a redução do estômago, a famosa cirurgia bariátrica, a maioria volta a engordar em poucos anos. E muitas chegam perto do que tinham antes, inclusive. Por quê? Porque o estômago mesmo reduzido, ele vai se dilatando de novo, ele vai aumentando aos poucos, ele vai se dilatando e vai cabendo mais e mais para atender a necessidade emocional. Vamos entender? A pessoa come por necessidade emocional, por fome emocional.
É preciso reorganizar, reprogramar as causas. E já já eu vou falar sobre isso. Que tipo de causa que a gente encontra no dependente de álcool, de comida, de sexo. Tem pessoas viciadas em sexo. Se não fizer sexo, todo dia ficam mal. Por quê? Porque também o efeito químico do que libera no sangue, né? A experiência, a pessoa fica dependente disso, senão ela fica estressada, ela não dorme bem, ela fica ansiosa. Então a gente precisa reprogramar isso, a pessoa precisa ser livre. Pode ser livre. Ou seja, eu não dependo de algo para estar equilibrado, estou equilibrado em mim mesmo. Se eu faço sexo, isso me faz bem, eu fico melhor. Se eu faço atividade física, isso faz bem, eu fico melhor. Mas se eu não faço, eu não fico mal. Tá? Então a estrutura de vício faz com que às vezes as pessoas se viciem até, por exemplo, em meditação ou oração. Se a pessoa não medita, ela fica mal. Existe um buraco, um vazio que ela supre com a meditação. Então a meditação não é o problema é o buraco, é o vazio. Quando você desativa e medita, você desativa esse buraco, resolve, medita, você fica melhor. Tá? Então eu quero convidar você a divulgar para as pessoas que você ama que tem esse problema, né? Porque muito pouca gente conhece esta metodologia. A metodologia que acessa as causas emocionais profundas do vício e reorganiza. Então nós trabalhamos uma mudança de dentro para fora, de modo que a pessoa, naturalmente, ela se perceba não tendo mais a necessidade de usar. Emocionalmente, ela não precisa mais. Ela começa a perceber que agora ela consegue seguir a dieta, que ela não sofre mais, que agora ela até esquece do carboidrato. Por quê? Porque você reorganizou e naturalmente ela tem mais serotonina no sangue, ela não precisa da serotonina liberada pelo carboidrato. Ela não precisa da felicidade liberada pelo álcool mais, porque naturalmente ela tem mais essa felicidade, se reorganiza de dentro para fora. É uma reprogramação emocional da causa profunda do vício. Causa essa que a gente já vai entender, já vou dar vários exemplos. Então, divulgue o canal da Ápice. No canal da Ápice no YouTube tem vários vídeos sobre vícios, sobre dependência química, sobre codependência. Entre em contato, tá? Lá no canal é Ápice Desenvolvimento Humano. Você se inscreve no canal do YouTube, tem lá todos os vídeos disponíveis para você. Você pode indicar para as pessoas que têm esse problema. Entra lá, Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube, se inscreve no canal. E o nosso telefone 11 2361 5000, em São Paulo, capital. 11 2361 5000. Atendimento é em São Paulo, Campinas, Sorocaba, Jundiaí. E também atendimentos por Skype para todo o planeta, tá bom? Com a mesma eficiência. Telefone 11 2361 5000, site apcedesenvolve.com.br, apcedesenvolve.com.br. Muito bem, vamos lá, vamos entender um pouco, né, as causas disso. Eu já falei que se a pessoa tem uma estrutura emocional, o vício é uma questão interna, não é externa. O que acontece é que se ela para com um elemento de vício, ela acaba substituindo para outro, tá? Então ela se ela larga de comer compulsivamente, ela fica então viciada em atividade física, ou ela fica codependente, ela precisa do afeto de alguém, sem o afeto dessa pessoa ela fica mal, ela precisa de uma mãe, de um pai, de um marido ali conectado com ele. Sem isso ele se desespera. Na possibilidade de terminar essa relação, a pessoa se desespera. Ela não se sente inteira em si mesma, ela não se sente inteira nas suas próprias pernas, ela precisa de uma muleta. Então, isso pode ser, por exemplo, o jogo, porque o jogo traz adrenalina, e a adrenalina também desperta serotonina quando você vence, a felicidade e tal. Então a pessoa fica viciada nesse efeito químico do jogo, né? Ou viciada em, enfim, cigarro, viciada em esporte, viciada... Ou seja, existem muitos elementos possíveis para suprir essa necessidade e a pessoa fica trocando de elementos se ela não resolve a estrutura, tá? Então o que os dependentes químicos vivem? Eles vivem uma tristeza, uma angústia, ou eles acabam substituindo bem por uma atividade física intensa, ou por esporte radical, que aí a adrenalina também no sangue, ou comendo açúcar adoidado, né? Atividade física adoidada, ou seja, o dependente químico,
que normalmente sai de uma clínica num tratamento convencional, ele vai sair buscando se segurar, lutar contra a necessidade emocional de usar. Porque quimicamente ele já está reorganizado, né? Ele já fez uma desintoxicação, já os neuroreceptores que eram associados ao álcool, à cocaína, já foram descartados pelo corpo. No entanto, a estrutura emocional profunda está lá. E se não for reorganizada, não vai fazer com que ele tenha equilíbrio, não vai fazer com que ele se sinta inteiro. E aí, o que acontece? A maioria recai, volta a usar e fica voltando para as clínicas várias vezes. Nós temos pessoas que são internadas 3, 4, 12, 20 vezes, tá bom? Conheço pessoas que foram internadas mais de 40 vezes ao longo da vida, uma pessoa mais madura. Veja só. Então, a pessoa ela não consegue se livrar ou do uso ou da tristeza de não estar usando e se sentir incompleto. Então vamos lá, vamos para entender as causas profundas por debaixo disso. Nós encontramos como causa da dependência química muitas vezes sentimento de desamparo, não só da dependência de álcool, drogas, mas também da dependência de comida. Existe algo que aconteceu lá no passado, muitas vezes na infância ainda, que tornou aquela pessoa ou excessivamente ansiosa, ou que desenvolveu uma angústia, um buraco, um vazio, um desamparo. Muitas vezes, em relação à droga, tem a ver com a interrupção do acesso ao pai, a criança se sentindo não acolhida, não amada pelo pai, não reconhecida, mas muitas vezes também tem a ver com falta de conexão com mãe. Muitas vezes tem simplesmente a criança se sentindo desamparada ou preterida em relação ao nascimento de um irmãozinho mais novo. Muitas vezes se sentindo abandonada em início de fase escolar, traída pela mãe, abandonada. Quer dizer, a criança ela tem uma mente poderosa, tá? Porém, com ainda trabalhando com programações rudimentares, com significados rudimentares, ou seja, uma criança pode entender que o pai não a ama se o pai não olha para ela, não dá atenção. E o pai ama, mas só que às vezes é um pai que está muito focado no trabalho, muito ansioso, preocupado, e para ele amar é prover. Mas às vezes quem diz que a criança entende? Às vezes a criança pode simplesmente entender: meu pai não me ama. Ou uma separação dos pais e a criança entende então que ele foi a causa, ou que ele não tem importância nenhuma se o pai some ou a mãe. Então coisas assim, ou teve um pai alcoólatra já também, coisas assim produzem uma estrutura de falta, de vazio, buraco, né? No caso da obesidade, muitas vezes se sentir não amada na infância, de alguma maneira se sentir excessivamente criticada, né? Se sentir de alguma maneira preterida, ou muitas vezes ainda gravidez indesejada ou gravidez de risco, uma ansiedade que já vinha da mãe e essa criança já no útero começa a configurar. São coisas que nós percebemos aí como estruturas que acabam produzindo, né, uma nota musical, vamos dizer assim, uma nota emocional específica em desarmonia. Não era para ter, a pessoa falou: pô, eu não queria ter essa sensação, mas ela tem. E aí ela come para aliviar, come para se satisfazer, e aí para trazer a felicidade que falta. E ela não consegue ficar sem isso, porque existe uma nota em desarmonia, existe uma fome emocional. Se não reorganizar, se não afinar esse instrumento, se não reorganizar esses significados lá do passado que ficaram, as emoções lá do passado que ficaram dentro do sistema, dentro do seu sistema corpo-mente, o seu instrumento continuará desafinado e produzindo desequilíbrios, né? Então lembrei daquela música agora do Walter Franco, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo. Então, se a pessoa não consegue se manter tranquila, se ela percebe que o instrumento está desafinado, é preciso afinar. Hoje o tema
está sendo sobre vícios. Então, qualquer vício que você não consegue se libertar por quê? Porque é uma necessidade de dentro, é o seu aparelho desafinado buscando compensação, buscando equilíbrio, mesmo que nocivo, mesmo que aquilo faça mal para outras áreas da vida, para a saúde, por exemplo, mas se aquilo supre uma necessidade emocional, acaba ficando dependente daquilo. Então, vamos ter compaixão com as pessoas viciadas, ok? Elas não são sem vergonhas na grande maioria das vezes, elas têm o problema principal, ela até já virou sem vergonha, tá? Se a pessoa já começou a roubar, a mentir, mas isso tudo se origina na dor emocional. Então uma pessoa que é obesa, ela não é uma pessoa sem vergonha, que fica comendo escondido, não, ela é uma pessoa viciada, ela precisa emocionalmente daquilo, o corpo precisa, é mais forte que ela. E é possível reorganizar, desativar, curar isso de dentro para fora. Se você tem algo assim, ou você tem pessoas que você ama, que vivem esse problema, recomende a Ápice Desenvolvimento Humano. Nosso telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000. Nosso site apicedesenvolve.com.br. E nosso YouTube, o canal do YouTube, com muitos programas de rádio gravados, muitos vídeos gravados, com vários temas, muitos sobre vícios de várias frentes. E também muitos outros temas ainda. É só indicar o canal do YouTube, Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube. Se inscreva lá no canal. Muito bem. Nosso telefone 11 2361 5000 para atendimentos individuais em São Paulo, capital, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Alphaville e atendimento por Skype para todo o Brasil. Muito jóia, né? Então, tá bom, vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso tema do programa. Eu gostaria também de me aprofundar um pouquinho mais aqui na questão da obesidade, especificamente, né? Mais profundamente na obesidade. A obesidade tem muitos outros sabotadores que não só o vício, né? As pessoas muitas vezes se sabotam porque tem um lado que não permite estar magro, porque se fica magro, por exemplo, começa a chamar a atenção sensualmente de outras pessoas e aí isso pode estressar. Tem gente que se estressa, que não sabe lidar com isso e aí engorda para evitar. Tem gente que se emagrece, sente que está traindo a família, porque a família é de pessoas gordinhas e aí se ela emagrece ela se sente deslocada, então ela engorda de novo, né? Tem gente que quando emagrece é como se estivesse ficando mais fraca de saúde, ou menos forte fisicamente, ou menos próspera. Tem gente que tem um lado que sente que se emagrece está sendo pressionada por uma obrigação social de modelo de magreza. Então tem outras questões por baixo, muitas vezes, né, que se não resolver, não consolida. Então, por isso na Ápice nós temos o coaching de emagrecimento específico para resolver emagrecimento, tá? E também damos formação em coaching de emagrecimento, coaching de vida, coaching profissional, formação em programação neurolinguística, formação em constelação familiar, nessas técnicas de última geração. Conheça a Ápice Desenvolvimento Humano. Entre em contato com a gente. Nosso site, apicedesenvolve.com.br. Lembrando que você pode afinar o seu instrumento em relação a qualquer nota dissonante. Eu sou muito ansioso, quero ser mais equilibrado. Eu tenho muita insegurança, quero ser uma pessoa mais segura, autoconfiante. Eu tenho desorganização, indisciplina, quero mudar isso. Eu quero ser uma pessoa com autoestima inabalável, quero me amar, quero me abrir para o mundo sem medo, com confiança e energia. Qualquer mudança que você queira na sua vida, tá? Quero resolver meu relacionamento. Se você mudar, você muda o seu relacionamento. Qualquer mudança que você queira na sua vida, se você em 2 sessões já não perceber que evoluiu, que já teve avanços, na Ápice nós devolvemos o seu dinheiro, hein? Atendimentos individuais para todo o Brasil pelo Skype. E São Paulo, Campinas, Jundiaí e Alphaville, atendimentos presenciais. Telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000. Saiba também sobre formação em PNL, aprenda você mesmo a se trabalhar com eficiência e a trabalhar outras pessoas. Formação em PNL, formação em constelação familiar e coaching. Ligue, um consultor vai te atender com carinho, entender a sua necessidade e te oferecer o melhor produto para você. Telefone 11 2361 5000.
apsedesenvolve.com.br. Um grande abraço para você, tudo de bom, até o nosso próximo encontro, tchau!